Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos representar graficamente conjuntos em coordenadas polares. Então, a gente já fez representação de pontos, a gente já fez representação de conjunto de pontos, mas formando uma curva, e agora a gente vai representar regiões. Então, observem esse exemplo A. A gente tem o conjunto formado pelos pontos R e θ em coordenadas polares, tais que o R é maior ou igual a 2. Uma coisa que a gente repara de cara é que existe uma restrição sobre R, mas o θ, ele está livre, ele assume qualquer valor. Então, vamos para o plano polar. A gente tem esse círculo aqui, né, de raio 2 e com centro na origem. Eu vou passar aqui a canetinha em cima dele. E o conjunto de pontos que está em cima dessa circunferência é o conjunto da forma 2 e θ, ou seja, todos esses pontos em cima da circunferência estão a uma distância 2 da origem e a um ângulo θ do eixo focal, que é o eixo x. A gente percebe que essa circunferência ela está dentro desse conjunto que a gente quer analisar aqui em cima, porque ele coloca R maior ou igual a 2, ou seja, R igual a 2 está dentro. Outra coisa que a gente observa é que tudo que está fora da circunferência, qualquer ponto que eu pego aqui externo a essa circunferência, ele é da forma R e θ, em que o R ele é exatamente maior do que 2. Então, em cima da circunferência, o R vale 2, é fixo, e fora da circunferência, o R é maior que 2. Então, essa região achurada que eu estou fazendo aqui, incluindo a circunferência, é exatamente esse conjunto aí em coordenadas polares. Então, só para pegar carona neste exemplo, o conjunto de pontos interior a esta circunferência centrada na origem de raio 2, ele satisfaz a condição Rθ, onde o R é menor do que 2 e o θ pode assumir qualquer valor. Agora, nesse próximo exemplo, a gente tem o conjunto formado por R e θ, em que θ é arbitrário, novamente, e R possui uma limitação tanto inferior quanto superior. O R pode ser zero ou maior que zero, mas ele é menor que 7. Então, vamos ver como funciona isso ali no desenho. A gente tem maior que zero é qualquer coisa aqui para fora, né? Se a gente tem a limitação dele ser menor que 7, a Jane já está colocando ali pontilhado, porque essa circunferência com centro na origem e raio 7 não está dentro, porque aqui ó, o conjunto é aberto no 7. Então, automaticamente, esse conjunto serão todos esses pontos interiores à circunferência com centro na origem e raio 7, incluindo a origem também. A gente fez uma achurada na região só para que vocês vissem ela com mais clareza. Agora, pessoal, vamos representar o conjunto dos pontos no plano, de modo que o ângulo do vetor OP, onde P é um desses pontos, varia de π sobre 6 até π sobre 3 em relação ao eixo polar. Então, neste caso, indicamos a semirreta de equação θ igual a π sobre 6 e também a semirreta de equação θ igual a π sobre 3. Nós já sabemos que o nosso conjunto de pontos está aqui nesse intervalo, certo? Só que também há uma restrição sobre a distância dos pontos até a origem. Neste caso, os pontos vão distar de 2 unidades até a origem até 3 unidades até a origem. Então, nós vamos pegar a interseção desses conjuntos. Observem, nessa região achurada de verde, todos os pontos distam de 2 até 3 unidades até a origem, e além disso, eles formam vetores OP, cujo ângulo em relação ao eixo polar varia de π sobre 6 até π sobre 3.
Então, nesse próximo exemplo, a gente tem um conjunto de pontos R e θ, em que o R ele está entre 1 e 5, podendo ser 1 e 5, e o θ ele varia de menos π sobre 4 até 7π sobre 6, em ambos os lados fechado. Então, vamos marcar aqui o menos π sobre 4. Antes de fazer isso, só observem. O próprio GeoGebra, ele já fez aqui uma divisão. Cada quadrante que tem um ângulo de 90, né? Ele está dividido em 3 fatias, como se fosse fatia de uma pizza, com ângulos de 30 graus. Então, aqui a gente especificou π sobre 6, 2π sobre 6, que é o π sobre 3, né? O π sobre 2 lá em cima e por aí em diante. Agora, o 45 graus, que é o π sobre 4, ele é metade de um quadrante, mas aqui está menos π sobre 4. Então, a gente marcou aqui em azul, o menos π sobre 4. Vamos marcar agora o 7π sobre 6. 7π sobre 6 está aqui, ó, do outro lado. Eu também vou colocar em azul. Então, o ângulo ele pode variar dali do menos π sobre 4 até chegar ali do outro lado. Agora vamos analisar o raio. O raio ele tem que ir de 1 até 5. Então, se ele vai de 1 até 5, vamos pegar metade aqui do segmento, né? A gente traça a circunferência de raio 1. Eu tracei ela com a linha contínua, porque a gente sabe que o raio pode ser 1. E agora a gente olha para a circunferência de raio 5, que também eu tracei em linha contínua. Então, a gente sabe que vai ter que ir nessa região aqui do menos π sobre 4, mas sempre dentro desse raio que vai de 1 até 5, né? Então, vou achurar aqui essa região. E qualquer ponto dentro dessa região, ele está nesse conjunto. Essa é a representação gráfica desse conjunto. Pedro, a título de curiosidade, se quiséssemos marcar essa outra região aqui indicada de vermelho, uma boa representação para ela seria R variando de 1 até 5. Agora, o ângulo desta região, ele varia de 7π sobre 6 até esse ângulo que é o menos π sobre 4. Nós podemos representá-lo assim. Esse ângulo menos π sobre 4, ele pode ser visto como π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2 e mais esse pedacinho que é o π sobre 4. Então, seria 3π sobre 2 mais π sobre 4, que é igual a 7π sobre 4. Então, em resumo, pessoal, para não confundir, a gente sempre toma a orientação anti-horária do ângulo θ. É muito importante isso que a Jane falou agora. A gente não coloca o menos π sobre 4 ali no lugar do 7π sobre 4, porque isso daí não faria sentido na nossa desigualdade. Como que o 7π sobre 6 ele vai ser menor do que o menos π sobre 4, que é algo negativo, né? Então a gente entende que está falando de ângulos, mas a gente sempre define a orientação anti-horária para tratar essas desigualdades. Então, cuidado com isso. Neste caso, temos que representar os pontos em coordenadas polares r e θ, onde o raio varia de 3 até 4. Então, já vamos incluir essas circunferências aqui no nosso esboço, lembrando que o 3 e o 4 estão incluídos na nossa relação. E agora, pessoal, dentro dessa região limitada pela circunferência centrada na origem de raio 3 e de raio 4, então, nesse caso, vai dar inteiramente essa região anelar. Então, só para confirmar, se eu pegar um ponto P qualquer aqui dentro dessa região, a distância do ponto P até a origem, ela é maior do que 3 e menor do que 4. E, além disso, o ângulo desse vetor OP em relação ao eixo polar, ele varia de 0 a 2π.
Jane, aproveitando desse desenho, imagina que a gente quisesse achurar essa região aqui, ó, dos pontos R e θ, tais que o R está entre 1 e 2, mas ele é fechado só no 2, e o θ ele varia de 0 até π sobre 2. Que região seria essa? Vejam só, o R é maior do que 1. Então, a circunferência centrada na origem e de raio 1 não está incluída nessa região que estamos procurando. Por outro lado, o R é menor ou igual a 2. Isso significa que a circunferência centrada na origem e de raio 2 está incluída nessa região. Agora, precisamos analisar a variação do ângulo dentro dessa região. Aqui o ângulo ele vai variar de 0 até π sobre 2. Então, dentro dessa região e variando o ângulo de 0 até π sobre 2, obtemos então a região achurada na cor verde.